Olá, bem-vindo à Semana do Avivamento. Nós estamos no segundo módulo falando sobre os povos e a grande comissão. Se você está chegando agora, você pode depois voltar e assistir o módulo que fala sobre a grande comissão e a palavra de Deus, onde nós conversamos um pouquinho sobre o ID de Jesus e a nossa resposta como igreja. Bem, eu sou Cleo, sou casada com o Emanuel, eu estou há 26 anos na Jucum. Nós estamos trabalhando na liderança, eu já estou na liderança há mais de 10 anos aqui desse ministério e faço parte também da liderança de Missões e Fronteiras Brasil, que é o braço da Jucum que trabalha com os povos menos alcançados. Bem, estamos muito felizes de estar envolvidos nessa semana preciosa e nesse momento nós vamos falar um pouquinho mais sobre aonde os povos estão. Nós ouvimos um pouco sobre a nossa necessidade de ir até eles e agora vamos ouvir um pouco aonde os povos estão. Nós fomos, todos nós, chamados para irmos para todo mundo e essa chamada da grande comissão é realmente grande. Geograficamente é grande na sua diversidade, nas suas complexidades, mas o Deus que nos chamou, Ele não nos deu uma ordem que nós não poderíamos ou não conseguiríamos alcançar. E é por isso que a cada ano a gente vê, apesar de todas as pressões, de todas as perseguições, o Evangelho continua avançando, avançando, avançando entre os menos alcançados. Mas ainda há muito por fazer e nós queremos te convidar para você ser parte desse movimento. Você que tem o chamado de Deus na sua vida para obedecer ao ID de Jesus e a seguir com Ele para os povos e para as nações, que o Senhor fale com você. Ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o chamado é para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós vamos começar um pouco com os menos evangelizados do quintal da nossa casa. A MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, que a Jucum e muitas outras organizações fazem parte, igrejas fazem parte dela, é essa associação que reúne todas as instituições interessadas em levar o evangelho para outros povos. Bom, nós temos uma pesquisa dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre os 7 primeiros, né? E entender o quanto ainda há por fazer aqui dentro do nosso quintal. Bom, gente, os primeiros desses povos são os povos indígenas. Nós temos entre os povos indígenas, segundo essa pesquisa, 370 etnias, 164 delas não alcançadas, ou seja, menos de 2% de pessoas cristãs. E dentro dessas, 74 dessas 164, há livre acesso, para que a gente possa compartilhar o evangelho. Bom, nós temos muitos desafios nessas etnias, né? Desafios culturais, desafios linguísticos, desafios da palavra de Deus, mas quantos desafios da palavra de Deus a gente vai deixar para o módulo onde nós vamos falar sobre a erradicação da carência bíblica e os povos. Vamos lá, povos ribeirinhos, esse é o segundo segmento menos evangelizado do Brasil. Mais de 37 mil comunidades na bacia do Amazônia existem lá com uma convivência maravilhosa na beira dos rios, com suas dificuldades, mas um povo com famílias lindas, sedentos de Deus, e 10 mil ainda permanecem sem igrejas evangélicas. Na verdade, há pesquisas de mais de 1 milhão de ribeirinhos sem receber o evangelho. E lá não há barreira linguística, todos entendem e falam português e a porta está aberta para a gente chegar lá. Nós temos também um outro segmento que são os sertanejos, né? Os sertanejos também são um grupo muito grande, onde nós temos muitas necessidades para o evangelho chegar até eles. E precisamos compartilhar o amor de Deus entre esses povos. Precisamos compartilhar o amor de Deus entre os quilombolas, que carecem também
de receber o evangelho, de gente que entende a sua cultura, entende a sua cosmovisão, que não leva o evangelho estrangeiro, mas que eles sintam que Jesus os chama pelo nome, que Jesus conhece-os pelo seu nome e que entre os brasileiros tem gente que vai chegar lá para levar o amor de Deus. Nós também temos entre esses segmentos os ciganos, que também estão entre nós, um grande número de ciganos. Nós temos os surdos, que estão entre esse grupo menos alcançado que o Evangelho. Apenas 1% dessa população conhece a Jesus. Então, olha que oportunidade maravilhosa para você que está aprendendo Libras, para você que está pensando como é que você vai alcançar as pessoas com o amor de Deus. Nós estamos vivendo numa fase onde tem se falado muito e dado muitas oportunidades para que pessoas se juntem para alcançar os surdos. Então, gente, estão aí, carentes de receber a palavra de Deus. Temos também entre os segmentos menos evangelizados os imigrantes, né? Nós temos mais de 100 povos no Brasil que, na verdade, se nós fôssemos até o lugar onde eles estão, teríamos muita dificuldade para poder entrar lá. E eles estão aqui. Na verdade, nós vemos que eles, a maioria desses povos que estão vindo para nós, né? Quantos deles fazem parte da janela 1040? E as perseguições, as guerras têm feito com que eles saiam dos seus países e agora chegam no lugar onde há liberdade de pregar o evangelho. E um deles é o Brasil. Então, nós temos os imigrantes e, na verdade, está aí o leque no quintal da nossa casa. Mas nós também temos uma janela que eu queria falar com você, talvez você não tenha ouvido muito falar, é a janela verde. A janela onde nós temos muitos grupos que são os povos tribais das florestas tropicais. Mais de 2.200 povos tribais não alcançados estão nessa região. E dentre eles, né, nós temos aproximadamente 200 a 250 que estão aqui nas Américas. Os povos do Brasil são um deles. Só na Papua Nova Guiné nós temos 840 povos que também fazem parte dessa janela. Bom, temos a janela 1040. Essa é mais conhecida de todos nós, mas nem por isso nós temos um desafio menor. Nós sabemos que é uma janela onde se concentra a maioria dos povos que tem menos alcance do Evangelho. 2/3 da população estão ali também naquela janela. E nós precisamos de esforços para poder alcançar. Nós costumamos chamar esse grupo da janela 1040, que eles fazem parte também do cinturão da resistência, né? Porque é nessa janela também que se abriga povos islâmicos, hinduístas, budistas, né? E nós sabemos que Jesus é uma resposta para todos os povos. Não podemos nos intimidar. É uma resposta para todos os povos e para todas as nações. Nós estamos aqui cercados de grupos de religiões animistas, mas quando eles conhecem a Jesus e o poder do Evangelho, Jesus é uma resposta para os anseios da vida deles também. Então, nós precisamos avançar e mais do que isso. Quando eu penso na janela 1040, quando eu penso na janela verde, quando nós pensamos nos segmentos menos evangelizados do Brasil, quando nós pensamos em todas essas regiões onde o Evangelho está sendo pouco pregado ou poucas pessoas enviadas para esses lugares, eu me lembro muito dessa passagem de Lucas, no capítulo 5, né, que fala sobre o paralítico, os versículos especialmente do 17 até o 26, que ele vai falar sobre aqueles amigos que foram determinados a colocar o paralítico bem na frente de Jesus, pelas vias normais, não tinha condições deles entrarem, não tinha lugar na janela, não tinha lugar pela porta, a casa estava cheia, pois eles resolveram fazer um buraco no teto. E ali eles desceram aquela maca e aquele paralítico passou bem na frente de Jesus. Vamos pensar nesse paralítico como os povos que têm dificuldade de acesso. Então, vamos lá, num esforço juntos para que os povos possam estar na frente de Jesus, a partir da minha vida e a partir da sua vida. Os povos estão nesses lugares e eu e você
podemos ser uma resposta para que eles conheçam o Evangelho. Ok? Te espero daqui a pouco para te contar como é que nós podemos fazer isso. Quais são as estratégias disponíveis para nós. Ok?